A gente tem falado nesses dias sobre a palavra de Deus. Diga bem forte, a palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos fundamentos que nós temos escolhido para pregar nesses dias, para falar nesses dias. Porque, para mim, a palavra de Deus é um dos elementos, uma das ferramentas mais importantes do reino de Deus sobre as nossas vidas. É a nossa constituição, já que nós não somos parte dessa terra. A gente está aqui, mas o nosso reino é um reino celestial. Eu creio que nós vamos habitar a terra, que Deus vai vir aqui, vai governar sobre este lugar. Mas nós vivemos aqui, caminhamos nas ruas, temos políticos, temos vereadores, prefeitos, um presidente. Mas o nosso rei é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem governa, Ele nos deixou uma constituição, onde tem leis, regras, palavras que podem nos abençoar, e essa constituição é a Bíblia, é a sua palavra. E é por meio dela que nós temos que andar. E eu lembro que eu falei para vocês na última mensagem, a tônica da mensagem foi que Deus, na presença de Deus, nós sempre encontraremos uma palavra de bênção. Que quando Deus criou o homem, formou homem e mulher, a primeira palavra que Ele declarou sobre o homem foi uma palavra de bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus os abençoou. E eu falei para vocês que o significado da palavra bênção, abençoar, no hebraico é bará, ou barek, que é o mesmo que conceder algo, conceder uma permissão, dotar alguém com um poder que é bom, que é benéfico. Então, eu disse para vocês que quando Deus nos abençoa, é como se Ele estivesse repartindo de quem Ele é com a gente. Se tem o exemplo do carro, como seu pai tem um carro, e você já sabe dirigir, fez autoescola, o carro é do seu pai, ele comprou com o dinheiro dele, ele paga todas as contas, IPVA, o seguro daquele carro, mas ele te concede o direito de andar naquele carro e falar, eu te permito, eu te dou autoridade para andar nesse carro, e você pode dirigir esse carro. Deus faz isso quando Ele nos abençoa. Ele fala, essa terra é minha, fui eu que criei as árvores, eu criei os pássaros, eu criei os alimentos, mas eu te dou o direito de exercer autoridade sobre essa terra. Eu te dou o direito de exercer domínio sobre as coisas que estão nessa terra. Eu te dou o direito de multiplicar sobre essa terra, de se multiplicar, de crescer. Eu te concedo isso, porque isso faz parte do meu caráter. E eu concedo isso para você, porque é o meu desejo de repartir o meu caráter com você quando eu te abençoo. Eu falei também na última mensagem sobre a história de como a palavra de Deus chegou nas nossas mãos. A história de homens que entregaram as suas vidas, que doaram, que derramaram seu sangue para que hoje você pudesse estar com a Bíblia nas tuas mãos. John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, muitos homens que lutaram pela Bíblia, que traduziram a Bíblia, que deram a sua vida para que a palavra de Deus hoje pudesse estar nas nossas mãos, nos nossos celulares, nos tablets, onde quer que seja, nos computadores. Mas hoje eu quero continuar dizendo e reforçando a importância, o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus nos dá autoridade. A palavra de Deus reparte bênção à nossa vida. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nos conectamos com ela, Deus reparte do seu caráter, dos seus atributos para conosco. Nós precisamos entender isso, gente, porque senão a gente vai continuar vivendo essa vida de crente meia boca, que vem aos cultos, aos sábados, aos domingos, mas que não se conecta constantemente, diariamente com a palavra de Deus. E nós só descobriremos o poder da palavra de Deus, nós só entenderemos que a palavra de Deus reparte quem Deus é com a gente, quando a gente se conectar diariamente com a palavra dele. Quando a gente criar e desenvolver um relacionamento com a sua palavra, ela vai começar a ter sentido para nós. Alguns textos que antes não tinham sentido nenhum, não tinham nenhum valor, quando você começar a se conectar com a palavra de Deus diariamente, aqueles textos vão saltar nos teus olhos com verdades que você jamais tinha enxergado antes. Uma pessoa que é fundamentada em Deus é uma pessoa que ama a palavra de Deus e que entende que nesse lugar é o lugar onde ela é abençoada. Tudo provém da palavra, tudo provém do meu relacionamento com a palavra de Deus.
Sobre essa tônica, sobre esse trilho que eu quero caminhar nessa noite. A palavra de Deus é tudo o que eu preciso. É o que existe mais valoroso aqui nessa terra, é a palavra de Deus. Se você sair dessa noite, eu sei que parece que eu estou chovendo molhado, que eu já falei isso no culto passado, mas nós vamos continuar trilhando sobre esse caminho nessa noite. O meu desejo é que você saia aqui desse lugar apaixonado, ou mais apaixonado pela Escritura, pelos textos. Que o teu coração pulse pela palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Aqueles que amam a palavra de Deus entendem que é neste lugar de mergulhar na palavra de Deus. É o lugar onde Ele te concede autoridade e poder. É o lugar onde Ele te aponta o seu destino. É o lugar onde Ele aumenta o teu território de influência. É o lugar onde Ele te dá identidade. Repita essas 4 verdades comigo. É o lugar onde Deus me concede poder e autoridade. É o lugar onde Ele aponta o meu destino. Aumenta o meu território de influência. E me dá identidade. Sabe onde a gente encontra isso? Abra a tua Bíblia ali em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Deus fez isso com Abraão. Nesse texto ainda ele era Abrão. Ele não era Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Abriram aí? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Nós vamos ler esses 3 textos. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga assim, repete assim comigo: destino. Versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Diga comigo: poder e autoridade. E você será uma bênção. Diga comigo: identidade. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Diga comigo: aumenta o território de influência. Identidade, destino, poder e autoridade, e aumenta o meu território de influência. O que Deus faz com Abrão aqui nesse momento, e daqui a poucos capítulos Deus vai mudar o nome dele, vai lhe dar um novo nome. Ele de pai exaltado será o pai de multidões, ele de Abrão será Abraão. Deus primeiro lhe concede uma identidade, ele fala: Abrão, você será uma bênção. Identidade, o que é uma identidade? É um conjunto de características que definem uma pessoa. Um conjunto de características diante de Deus, diante da presença e da palavra dele. Deus vai te definindo, vai mostrando quem de fato você é. O diabo fala que você é perdedor, mas a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. E isso é a identidade, a tua identidade. A palavra de Deus diz que o diabo diz que você é um pecador, mas Cristo diz que os teus pecados foram pregados na cruz do Calvário. Essa é a sua identidade. O diabo tenta te prender com o medo, te oprimir com a depressão, mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A nossa identidade é o amor de Deus, é o amor dele que nos define. Você encontra tudo isso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus te traz identidade. Então, se você caminha sem saber quem você é, para onde você vai, de onde você vem, você pode encontrar todas essas respostas na palavra de Deus. Todo aquele que abre a Bíblia, todo aquele que ama a palavra, sabe de onde vem, sabe para onde vai, e sabe o que terá que fazer aqui todos os dias. Sabe qual é o seu chamado. Deus olha para Abrão e fala: Abrão, você é uma bênção, cara. Você vai passar por muitos lugares, você vai ser provado, você vai ser tentado, mas lembre-se de uma coisa: eu te chamo homem abençoado, pai de multidões. Eu te dou um destino, vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus lhe dá uma identidade, e quando eu tenho uma identidade, quando eu sei quem eu sou, Deus me aponta um destino.
e fala, vai por esse caminho, caminhe por ele, ande por ele, porque você já sabe quem você é. E quando aparecerem as vozes contrárias, quando aparecerem os atalhos, você saberá o que você de fato deve fazer, porque eu lhe dei uma identidade. Quando eu tenho uma identidade, Deus libera um destino, e aí eu tenho poder nele. A identidade me traz poder, me traz autoridade. Não um poder que provém de mim, mas que provém da identidade que Deus me deu. Quando eu caminho sabendo quem eu sou em Deus, eu me torno imparável. Eu me torno incansável. Eu não retrocedo. Porque eu sei em quem eu posso crer, eu sei que eu posso confiar naquele que me garante a salvação. Hebreus diz, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem. Creem no quê? Creem em Deus. Quem é Deus? Aquele que me dá a identidade, aquele que me diz quem eu sou, aquele que define as minhas características. Eu não ando por aquilo que vejo, ou por aquilo que sinto, ou por aquilo que penso. Eu ando por aquilo que eu creio no Filho de Deus. E é Ele quem me define, é Ele quem me diz quem eu sou. E aí eu posso caminhar com passos fortes, seguros, porque eu encontro na palavra de Deus quem eu sou. E aí sim, as pessoas que estão ao meu redor serão tocadas, serão incendiadas, não por uma força que é passageira, não por uma habilidade humana de persuasão, mas por palavras de poder. Como Paulo diz, a minha pregação não consiste em palavras de persuasão. Eu não estou aqui para enrolar vocês ou para tentar convencer vocês, mas a minha pregação se consiste no poder que vem do Espírito de Deus. E aí eu prego com autoridade, eu influencio pessoas. É tudo isso que você tem na palavra de Deus. A palavra de Deus pode repartir autoridade, poder, identidade, destino e pode fazer uma pessoa que influencia outras pessoas. Eu tenho escutado um pregador nesses dias e quero falar com bastante cuidado. Um cara que tem me abençoado muito. Até procurei saber mais da história dele. Alguns até o consideravam como um pregador de teologia de prosperidade. Você estudou aí lá, Estela? Passei por você a palavra. Mas eu fui estudar a história dele. Porque ele morreu em 2014. Um dos grandes pregadores, Myles Munroe. Nasceu na Bahamas. Um negro. E eu não tinha conhecido a história dele. Mas ele era um negro, na Bahamas, numa sala com muitos brancos, é um povo que estava sendo colonizado. A Bahamas é uma colônia, né, de ingleses, eu acho, não sei, não estudei sobre isso. E aí ele fala que a história dele é a seguinte, que a professora falava para ele, você é um negro, você é um macaco, você não... Excluía ele, literalmente, era um período de muito racismo. E ele chegou em casa chorando, sua família era cristã, sua mãe era uma mulher de Deus. E eu confesso que eu não lembro, mas a mãe dele pegou a Bíblia, a palavra de Deus. Eu queria muito poder lembrar o texto agora que a mãe dele falou para ele, mas eu não lembro. Mas era um texto que falava que que o poder de Deus estava sobre ele, que ele podia fazer as coisas por meio do poder de Deus. E a mãe dele falou, você vai abrir. Ela abriu a Bíblia e falou, enquanto você não decorar esse versículo, você não vai fechar a Bíblia. Porque aquela mulher sabia que a palavra de Deus podia abençoar e repartir quem Deus é com esse cara. Apenas uma criança negra, excluída, que poderia falar assim, quem eu sou? Mais um negro, mais entrar no casulo da revolta, da tristeza, da indignação. Mas ele se apega à palavra de Deus. E aos 17 para 18 anos ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele fala que quando a mãe dele leu, quando ele decorou esse texto, ele comia a Bíblia, ele lia a Bíblia todos os dias, leu a Bíblia aquele ano, e lia a palavra, e comia a palavra. E aos 17 anos ele começou a pregar a palavra. Pregar, falar. De repente, quando ele olha no salão, tem 4.000 jovens, adolescentes,
Ele era de uma igreja, ele reunia mais jovens e adolescentes do que a igreja dele. O ministro da Bahamas chamou ele, eu quero conversar com esse jovem de 18 anos, levou ele até o escritório e falou, o que você faz? Nem eu, nas minhas reuniões públicas, consigo reunir essa quantidade de jovens. Você tem reunido 4.000 jovens. E ele falou, eu simplesmente leio a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Um cara que entendeu quem ele era em Deus. E Deus lhe deu um destino. Lhe deu poder e autoridade. Influenciou milhares. Pregou por várias nações. E tragicamente, em 2014, o seu avião bateu num guindaste com a sua esposa. E estava indo de uma cidade para outra, faleceu. Perdemos um grande homem de Deus, um grande evangelista. Mas deixou um legado, uma história de um homem apaixonado. E o que mais me deixa impressionado ao ouvir as suas pregações é a quantidade de textos bíblicos que ele proclama enquanto ele está pregando a Bíblia sem olhar para a Bíblia. É impressionante. Um cara apaixonado pelos textos e pelos versos da palavra de Deus. Eu falei, Deus, me dá a paixão desse cara, me dá o amor que esse cara tem pela palavra de Deus. Me dá, eu quero que a palavra faça parte seja uma extensão do meu corpo. Eu quero que a Bíblia faça parte uma extensão da minha alma, do meu espírito. Eu quero que eu me lembre da Bíblia enquanto eu esteja andando, enquanto eu fale com as outras pessoas. Deus, eu quero que a tua palavra me defina. Eu não quero me esquecer dos teus escritos. Eu não quero me esquecer daquilo que o Senhor deixou para mim. Porque se eu me esquecer disso, eu vou morrer, eu vou sucumbir, eu vou desistir. Gente, mas por que será que a gente não se apega a essa palavra? Por que a gente não se agarra a ela? Eu não quero falar isso para te desanimar, nem para te dar, querer te constranger, mas é para te exortar, cara. Para te levantar, para te exortar sobre a importância dos textos que estão aqui, nesse livro tão sagrado que você tem. E dizer que existe um lugar preparado, existe uma mesa posta todos os dias, talvez na cabeceira da tua cama, talvez dentro do teu bolso. Todos os dias você anda com uma mesa posta, você anda com um banquete preparado no seu bolso, ou talvez ele esteja na cabeceira da tua cama. Todos os dias a fartura, há alimento perpetuamente, há delícias perpétuas na presença de Deus, a Bíblia diz, e todos os dias você está com isso no seu bolso, e você olha, eu olho para o lado e falo, ai, o que eu vou fazer hoje? Ai, que preguiça, ai, que desânimo, será que eu vou falar isso? Será que eu devo falar essa verdade? Será que eu devo viver assim? E ali dentro do teu bolso está o alimento, está a resposta, está o direcionamento daquilo que você precisa fazer. Basta tirar e clicar. Sangue já foi derramado. E quando você abre, quando você clica, ela te define, ela te abençoa, porque reparte o que está em Deus a você, a mim. Diga assim comigo, eu sou feito por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus me faz, ela é o firme fundamento que me faz permanecer em pé. Sabe por que muitas pessoas estão fracas? Sabe por que muitas pessoas fracas na fé e no seu relacionamento com Deus? Porque não tem simplesmente clicado no seu celular ou simplesmente aberto a palavra de Deus para conversar com esses escritos. E quando a gente fica distante da palavra de Deus, fisicamente falando, distante da palavra de Deus, distante da leitura, é como se a gente também estivesse distante da palavra do próprio Deus, do que Ele tem para dizer para nós. Quando a gente se distancia da palavra de Deus, quando a gente vai se colocando no lugar de total apatia com relação à palavra de Deus, sabe o que começa a acontecer? A gente começa a ser construído, a gente começa a ser fundamentado por outras palavras, por outras vozes, por outras coisas. Sabe por quê?
Porque além da palavra de Deus, diga assim comigo, existe a palavra do diabo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, para a gente não perder o costume, e fala assim, o diabo fala. Você sabia que o diabo fala? O diabo fala. E ele fala na Bíblia. Ele é tão petulante, arrogante, que ele fala dentro da Bíblia. Ele fala, ele entra em embate contra Deus, porque ele fala. Ele tem uma voz. Assim como Deus tem uma voz, o diabo tem uma voz. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Nós estamos fundamentando tudo sobre a palavra em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, o 4 e o 5. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou. Quem perguntou? Quem perguntou, gente? A serpente. Se ela perguntou, ela tem voz, ela fala. Se ela fala, ela tem uma palavra. Ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela fala, ela tem voz, a serpente. Versículo 4, disse a serpente. Ela disse, se ela disse, ela fala. Se ela fala, ela tem uma voz. Se ela tem uma voz, ela tem uma palavra. Gente, parece coisa simples, mas nós precisamos entender que o diabo fala. Disse a mulher, certamente não vai morrer, vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Diga assim comigo, serei como Deus, ou serão como Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite, que o desejo do diabo, desde a criação, da fundação, desde o momento que ele caiu, que ele foi lançado do céu aqui na terra, é que nós assumamos o controle de todas as coisas. O desejo do diabo, ao falar com a gente, quando a gente passa a não ouvir Deus, a gente passa a ouvir a voz do diabo, e o desejo dele é que nós assumamos o controle de todas as coisas, que nós cheguemos à petulância de dizer, eu posso ser como Deus. Ou, às vezes não vou dizer isso, mas que nós expressemos através das nossas palavras, da nossa voz, eu posso coordenar as minhas ações, você toma as rédeas. O desejo do diabo é te ludibriar com as suas palavras, para que você assuma o controle de todas as coisas, porque ele sabe que quando você assumir o controle de todas as coisas, você será uma presa muito fácil. Porque você sem Deus não é nada. Porque eu sem Deus não sou nada. A Bíblia fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A palavra imagem no hebraico significa tselem, que é o mesmo que projeção. É como nós somos uma sombra de Deus. Ou seja, a luz brilha sobre algo e projeta uma sombra. Se eu pudesse pegar uma lanterna aqui e colocar minha mão, a luz ia projetar sobre a minha mão, e aquela sombra só existiria, a sombra da minha mão, porque existe uma luz ali que está sendo projetada e produzindo a sombra. Fora dessa luz, não existe projeção de mão, não existe ninguém. Fora da presença de Deus, sem Deus, nós não somos ninguém. Nós somos a sombra de Deus, nós somos a sua imagem. Mas quando a gente passa a ouvir as vozes de fora, as vozes do diabo, nós começamos a tomar o controle das coisas. Sabe, Deus a nos projetar, Ele nos criou para que a gente fosse abençoado por Ele, para que a gente fosse nutrido por Ele. Assim como os ramos são nutridos pela videira, assim como um pai cuida de um filho. Esse é o projeto de Deus. Mas o projeto do diabo é te tirar deste lugar. É fazer com que você assuma todas as coisas. Não come isso aí não, porque senão... come, não vai ter problema. Faz isso aí, é o que o texto diz.
certamente não morrerão. Deus sabe no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. É por isso que Ele não quer que vocês comam. E Ele alimenta o desejo de você assumir o controle de todas as coisas. E aí a gente passa a substituir Deus por coisas. Quando a gente se afasta da sua palavra que nos abençoe, que define as nossas vidas, a gente passa a substituir Deus por coisas agradáveis, coisas atraentes e desejáveis. Ué, pastor, mas você acabou de falar coisas boas. Não tem nada de mal em coisas agradáveis, atraentes e desejáveis. Tem um monte de coisa legal no mundo. Mas o problema é quando essas coisas passam a assumir o lugar do próprio Deus nas nossas vidas. E passam a me afastar da sua presença. Olha, continua aí no mesmo texto, vai para o versículo 6, olha o que eu estou falando. Versículo 6 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, diga comigo, agradável ao paladar. E era, diga comigo, atraente aos olhos. E além disso, desejável, diga desejável. Para dela se obter discernimento, tomou do fruto. Ela toma o fruto, come e dá ao seu marido. Ela vê que é agradável, ela vê que é atraente, ela vê que é desejável, e aí ela toma as rédeas. E fala, daqui para frente, eu assumo. Deixa comigo. E sabe, talvez muitos de nós estamos distantes de Deus e da sua palavra, porque nós temos trocado Deus e a sua palavra por coisas que parecem agradáveis, parecem atraentes, até desejáveis, mas nos afastam de Deus. Atraente aos olhos. A gente deseja o que Deus não quer. O que os nossos olhos têm visto nesses dias? A lascívia em nós. A lascívia tem corrompido os nossos pensamentos. Lascívia significa desejo sexual, o desejo sexual que Deus proibiu. Todo desejo sexual que Deus proibiu é lascívia. Todo desejo sexual corrompido, promíscuo, é lascívia. Há promiscuidade em suas ações. Alguns estão sentados aqui ouvindo a minha palavra e estão vivendo uma vida sexualmente ativa com as suas namoradas, com seus namorados. Ou nem namorado. Alguns estão sentados aqui e quem sabe acabaram de sair de uma transa. Alguns estão sentados aqui e estão consumindo pornografia da mais pura e suja. E o que eu quero te dizer nessa noite não é para te condenar, nem para te oprimir, mas é para dizer para você que este não é o lugar que te define, este não é o lugar que te abençoa, este lugar te destrói. Este lugar te afasta daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável, que está na vontade de Deus. O que eu quero te dizer é que existem coisas que são boas, que são agradáveis e que são atraentes, mas elas não são de Deus. Elas não são boas para você. Mas eu tenho uma notícia muito boa para dizer para você, que esse mesmo Deus que te formou, Ele também tem coisas boas, agradáveis e perfeitas. Mas essas coisas, todas elas estão no centro da sua vontade. Isso é Bíblia. A Bíblia fala que o sexo... Escute bem o que eu vou falar para você, jovem. Escute bem o que eu vou falar para você. A Bíblia fala, não sou eu que falo, não é o líder, não é o pastor Davi, não é o... quem quer que seja. É a Bíblia que é a autoridade, a nossa Constituição aqui na terra fala que o sexo é para ser vivido entre um homem e uma mulher dentro do casamento. E é neste lugar onde a bênção de Deus é liberada e ponta final. Não tem mais o que falar. Deixamos Deus por coisas agradáveis ao paladar, passamos a nos alimentar com alimentos artificiais, amizades fúteis, relacionamentos que não nos levam a nada. Somente a palavra de Deus pode te dar um alimento que é sustante, que é substância, não sei nem se existe essa palavra sustante, que é consistente. Substituímos Deus por coisas desejáveis para obter conhecimento.
Buscamos conhecer coisas que muitas vezes vão nos afastar do conhecimento de Deus. Queremos explicar a Deus. Queremos entender o que não pode ser entendido. Queremos descobrir os mistérios que estão somente nas mãos de Deus. E aí a gente começa a duvidar de Deus. A gente começa a agir de forma incrédula, questionando a Bíblia e os escritos que foram feitos em 1.500 homens, em 1.500 anos, por mais de 40 homens diferentes. Reis escreveram a Bíblia, homens escreveram a Bíblia na prisão. Todos eles escreveram a palavra de Deus, mais de 40 homens, não sei quando, não vou saber agora o número exato, escreveram a palavra de Deus durante 1.500 anos. Muitos deles nem se conheceram, nem souberam os seus nomes, não sentaram junto, não puderam dialogar ou falar o que a gente vai escrever agora aqui em Deuteronômio, o que a gente vai escrever em Mateus. Não, eles não se encontraram, mas na Bíblia existem 300 ou mais de 300 promessas que apontam para Jesus o Cristo, que Ele viria. E todas elas se concluem em Cristo. E nós queremos questionar a palavra de Deus. Sabe o que explica a palavra de Deus? A fé explica a palavra de Deus. Quando temos fé, enxergamos as coisas que não podem ver e ouvimos aquilo que nem chegou no ouvido do homem. Quando nos achegamos até a presença de Deus com fé, aí sim nós podemos entender os mistérios da palavra de Deus. Aí sim a revelação nos será dada, porque não haverá incredulidade nem dúvida, mas nos lançaremos cegamente. Fé é isso. E a fé vem, em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eu estou incrédulo? Sabe por que eu estou pensando em desistir? Sabe por que eu não tenho fé? Porque eu não tenho escutado, porque eu não tenho me conectado com a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente deixa de ouvir essa voz, a gente dá vazão para sentimentos, a gente dá vazão para conhecimentos distorcidos, e a gente começa a produzir coisas distantes da presença de Deus. E o resultado disso é morte, é apatia, é religiosidade, é falta de discernimento. A gente não consegue mais discernir o que é natural, o que é espiritual. Tudo a gente tem que perguntar para o líder, tudo a gente tem que buscar no YouTube, alguém que fala sobre o bagulho. A gente não consegue discernir por meio da palavra de Deus porque estamos apáticos, estamos distantes, queremos buscar soluções rápidas, queremos buscar o fast food celestial, queremos passar com o nosso carro lá no drive-thru do trono dos céus e não vivemos constantemente a palavra de Deus, não mergulhamos e queremos que Ele nos dê respostas rápidas, sendo que nós não buscamos constantemente. E aí a gente vai ficando apático, a gente vai ficando morto, a gente perde discernimento sim, quando a gente não vive uma vida constante na palavra de Deus. O que nos faz ter discernimento, sabedoria, entendimento, é sim mergulhar constantemente, diariamente nos escritos de Deus e ouvir a sua voz. Tem tantas respostas para nós e a gente tem que ir lá buscar no YouTube, buscar no youtuber, no pastor. Deixa eu ver o que fala aqui no sexo. Sexo, já falei para você aqui hoje, se resume a isso. Deixa eu ver aqui, pornografia, ver se eu acho alguma coisa. Daí a gente começa a flexibilizar os princípios da Bíblia, porque nós estamos distantes disso. E quanto mais distantes da palavra de Deus, mais distantes nós estamos da santidade e da pureza que Ele tem para nós. E o resultado é morte. Mateus capítulo 16, versículo 23, eu já estou acabando. Mateus capítulo 16, versículo 23. Se você ler o início, os versículos acima do 23, não sei se é o 20 ou 19, Jesus está falando aí para os seus discípulos sobre como Ele morreria, Ele seria levado e seria morto. Este é o propósito pelo qual Ele veio à terra. Ele está falando sobre o que Deus tinha falado para Ele.
Ele está falando para os discípulos a respeito da palavra de Deus, e que o próprio Deus tinha comunicado ao seu espírito, e o que Jesus estava fazendo neste capítulo era especificamente falar o que iria acontecer. Mas aí, olha o que acontece. Pedro fala: não, Jesus, você não vai fazer isso não, você está maluco? Você não pode fazer isso, está bacana ficar aqui com você, está legal. E aí olha que Jesus diz para ele, Jesus vira no versículo 23 e fala: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Sai daqui, Satanás. Sabe, quando a gente está distante de Deus, quando a gente está distante da sua palavra, a gente não consegue discernir o que Ele tem para nos dizer. E aí a gente passa a pensar não nas coisas do alto, mas nas coisas dos homens. E as coisas dos homens passam a nos definir. E as coisas dos homens passam a serem mais importantes do que a palavra de Deus. Então, o que Pedro estava fazendo naquela hora: ah, Jesus, para que morrer? Para que se entregar? Para que sofrer? Fica aqui na terra, vamos construir um templo, recolher dízimo, comprar uma casa na praia, viajar 3 vezes por ano. Imagina, Jesus, mais uma cura que você fizer, imagina quantos seguidores nós vamos ter no Instagram, o nosso canal do YouTube vai bombar, cara. A gente pode fazer, nós vamos ter mais seguidor do que o Whindersson Nunes, cara. Ele nunca levantou um paralítico, ele nunca curou um cego. Fica aqui, vamos construir um grande palácio. Porque os olhos de Pedro estavam completamente conectados com as coisas desta terra, deste mundo. Pedro se esqueceu que ele é um cidadão do céu, que ele era um cidadão do céu. Mas Jesus, com muita autoridade, reconhece que aquela voz não era a voz do seu amado. Jesus todos os dias buscava o Senhor. Ele não se contentava com os milagres. Ele não se contentava com... Ele não queria a fama. Ele entrou numa cidade montado num jumento. A maior glória dele estava em ouvir a voz do seu amado Pai. E porque ele conhecia a voz de Deus, ele consegue discernir que aquilo era a voz do diabo, aquele não era o destino que Deus tinha chamado ele. Ele fala: sai daqui, cara. O meu destino é duro, é doloroso, mas ele é glorioso. Ele transcende aquilo que os teus olhos podem ver. Sabe quando a gente vai conseguir transcender a visão dessa terra? Sabe quando a gente vai conseguir enxergar as coisas com os olhos de Deus? Quando a gente se conectar com Ele, entender o que Ele tem para nós, cara. Quando a gente colocar o nosso joelho no chão, quando a gente orar e falar: Jesus, Deus, o que Tu tens para mim? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Enquanto a gente estiver olhando para a fama deste mundo, quantos seguidores eu tenho no Instagram, se eu sou um pastor que tem muitas, não interessa, cara. Se eu sou um cara, quanto que eu ganho, para onde que eu vou? Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu já falei isso para vocês, jovens, vou repetir. Augustinho de Hipona, um cara que escreveu tantas coisas, estava no seu leito de morte, falou: vi o Senhor e tudo que eu escrevi não passa de palha. Tem uma experiência forte com Deus no leito de morte. Ele vê Deus, vê Jesus e fala: depois que eu vi, tudo que eu fiz, tudo que eu produzi não passa de palha. Para Pedro parecia mais agradável, atraente, Jesus não fazer o que Deus pediu. Assim como Eva, agradável, atraente. Pareceu comer aquele fruto. Para Pedro parecia agradável, atraente e sábio, e inteligente que Jesus ficasse aqui na terra. Mas ele estava pensando com uma mente humana e não celestial. Oh Deus, dá-me uma mente celestial. Deus, dá-me uma mente celestial.
Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Um dos indícios de que estamos distantes da palavra de Deus é quando as coisas dos homens passam a ter mais valor do que a palavra de Jesus. E passamos a ser feitos, a sermos feitos pelas palavras, pelas coisas dos homens e não pela palavra abençoadora de Deus. Diga assim comigo: Jesus foi feito em Deus e por meio da sua palavra. Por isso, fala forte, por isso, ele tinha convicção de que nada e ninguém o definia, a não ser a palavra de Deus. Quando ele foi levado pelo diabo ao deserto e foi tentado, o diabo disse para ele: se você é filho de Deus, peça para que essa pedra se torne pão. E a primeira coisa que ele fala, ele lembra da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aliás, diabo, você não precisa falar, eu não preciso fazer nada para provar para você que eu sou filho de Deus, porque no capítulo anterior, enquanto eu era batizado por João Batista, eu vi uma pomba descer, uma voz no céu disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora aqui no capítulo 4 de Mateus, você quer que eu comprove para você que eu sou filho de Deus? Você está enganado, sabe de nada, inocente. Eu já tenho identidade, eu já tenho destino, é a cruz. O poder e a autoridade já me foi dado para pisar a cabeça de Satanás. E muitos conhecerão a verdade e serão salvos pelo sacrifício na cruz. Quando ele estava orando a Deus antes de ser crucificado, os seus sentimentos foram fortes. Oh Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua palavra, porque ela é quem me define. Vou pedir para você repetir mais uma vez comigo. Diga assim: um homem de Deus não tem a palavra de Deus como uma opção a ser seguida em sua vida, mas a tem como a razão de sua vida. Repete comigo novamente: um homem de Deus não tem a palavra de Deus como uma opção a ser seguida em sua vida, mas a tem como a razão de sua vida. Porque ele sabe que a palavra de Deus é a garantia de que ele será abençoado. Ele sabe que a palavra de Deus lhe dá identidade, lhe dá destino, poder e autoridade e influência. Ei, Satanás, eu não preciso provar que eu sou o filho de Deus. Ele já me deu identidade. Eu sou o filho amado. Ele já me apontou o destino, é a cruz. Ele já me deu poder e autoridade para pisar a cabeça de demônios, para tomar a chave do inferno e da morte. E por isso muitos serão tocados. E por isso o mundo todo será salvo. Quero que você feche os teus olhos.